Muito bem, então, como falei no início, nós começamos hoje um caminho quaresmal para tratar sobre este tema das doenças espirituais. Mas, mais do que falar das doenças espirituais, que são importantes e necessárias que nós a conheçamos e saibamos, nós queremos falar sobre o plano de Deus, o que Deus sonhou para nós, como Deus nos pensou ao nos criar. Porque muitas vezes nós somos tentados a nos diminuir, acreditar que nós estamos condicionados ao pecado e que, portanto, esta é a nossa vida e temos que nos conformar com uma vida de tentações, uma vida inclinados ao pecado ou inclusive até mesmo no pecado. Então nós precisamos entender o que Deus pensou para o homem. Quando Deus o criou, qual era o projeto de Deus? O que Deus queria que o homem se tornasse quando Ele o criou? E nós vamos falar durante estas quintas-feiras, principalmente sobre aquilo que os padres da igreja, os padres do deserto, escreveram nos seus livros, na sua espiritualidade sobre o homem. Os padres da igreja são os primeiros padres dos primeiros séculos do cristianismo, e algum desses homens, ao perceberem a necessidade de se encontrar com Deus na oração, na vida de intimidade com Deus, eles saíam das cidades e iam para os desertos, para lá se dedicar totalmente à oração, à contemplação de Deus. E depois muitas pessoas começaram a segui-los, seja para viver a mesma vida que eles, compartilhar a sua vida, mas também para receber conselhos espirituais. Por isso que eles eram chamados os pais espirituais. As pessoas iam ao encontro desses homens que se dedicavam à oração para receber conselhos, direções para a sua vida. E eles então deixaram muitas coisas escritas a respeito sobre as doenças espirituais. Tanto é assim que a lista dos pecados capitais, que são 7 que nós conhecemos hoje, vem desta espiritualidade, desta experiência dos padres do deserto. Então nós vamos falar basicamente sobre isso. Tudo aquilo que eu falar não foi invenção minha, não foi eu que tirei da minha cabeça. Eu estudei e li os livros dos padres do deserto. Então é uma espiritualidade muito bonita e muito rica para nós. Então, o que Deus pensou para o homem? Quando Deus o criou, para que Deus criou o homem? Quando nós lemos, e esses dias no domingo nós escutamos na primeira leitura do livro do Gênesis o relato da criação do homem e da mulher, mas também a queda do homem e da mulher. Quando a tentação, eles escolheram livremente o pecado. Mas Deus, antes de que o homem tivesse pecado, Deus tinha um projeto para o homem. Adão e Eva, que foram colocados no paraíso, tinham uma meta. Eles não tinham pecado, não existia mal, não existia tristeza, não existia dor, não existia nada disso. O homem foi criado bom. O homem foi criado capaz de ser virtuoso. O homem era virtuoso. Mas quando nós escutamos o relato da criação do Gênesis, a palavra diz que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus disse algo que não disse dos outros seres, das outras criaturas. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Algo que Deus não disse de nenhuma das outras criaturas, nem sequer os animais que foram criados no mesmo dia que o homem. Deus disse isso. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então veja, nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas o que significa isso? O que significa ser imagem? O que significa ser semelhança? Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é ser imagem, outra coisa é ser semelhante a Deus. Então, vamos lá, a imagem. O que significa a imagem? Deus, quando cria o homem, Ele coloca no homem a capacidade para ser Deus. É isso mesmo. Deus, quando criou o homem, Ele o criou para que um dia o homem pudesse chegar a ser como Ele. Mas não como na tentação da serpente, comendo o fruto, mas pela busca da virtude. Então, a imagem que nós temos de Deus é isso. É como se fosse o esboço de um desenho. Vamos fazer essa analogia para nos ajudar a entender.
A imagem é como o esboço. Um artista que vai fazer um desenho, primeiro ele cria um esboço, ali com lápis, para depois ir pintando, colocando cores, aperfeiçoando aquela pintura. Então, a imagem é o esboço, ok? A semelhança, que é uma coisa diferente, é exatamente este fato de ir pintando a imagem, de ir colorindo, de ir dando forma, de ir aperfeiçoando, até que a imagem fique perfeita, fique bonita. Então, a imagem é o esboço, a capacidade que nós temos de chegar a ser como Deus. E a semelhança é este caminho, de dia após dia, com a busca das virtudes, chegar até Deus. Então, este era o plano original de Deus. Deus não criou a morte. A morte entrou no mundo pelo pecado, como vai dizer São Paulo. Então o homem, se não tivesse pecado, teria se conduzido a Deus, buscando a Ele, contemplando a Ele, olhando para Ele, passo a passo, até chegar a se unir a Ele. Estamos entendendo até aqui? Então veja, esse é o plano de Deus original, que o homem se tornasse Deus, que o homem estivesse junto com Ele, unido a Ele. Mas o que faz o pecado? O pecado separa o homem de Deus. Quando nós escutamos na leitura, diz que o homem, ao pecar, se afastou de Deus, fugiu de Deus, se escondeu de Deus. Então, quando a humanidade pecou, quando Adão e Eva pecaram, este pecado passou para todas as gerações. Nós que estamos aqui, nascemos com a mancha do pecado original. Todos nós nascemos com essa mancha, porque ela é transmitida de geração em geração. E o que faz o pecado? O pecado em nós, assim como fez em Eva e Adão, causa uma desordem. O olhar do homem e da mulher que estavam voltados para Deus, para contemplar a Deus, se voltam para eles. Eles reconhecem que estão nus. Isso quer dizer o quê? Que eles tiraram o olhar do céu e voltaram o olhar para si. Então essa é uma das consequências do pecado. O pecado cria uma desordem. Deus, quando nos criou, no seu plano original, nos criou com inteligência para conhecer a Deus. Esse é o fim da nossa inteligência, conhecer a Deus, com vontade para buscar a Deus, para desejar a Deus. Mas o que o pecado faz? O pecado causa uma desordem, causa um desequilíbrio. Aquilo que naturalmente o homem conquistaria pela busca da virtude se torna um desequilíbrio. Portanto, a nossa inteligência, a nossa vontade, a partir da experiência do pecado, se tornam desordenadas. Por isso que para nós é tão difícil lutar contra o pecado. Apesar de que nós temos a graça de Deus, nós que fomos batizados, que estamos em estado de graça, nós recebemos a graça de Deus como uma força para vencer o pecado. Mas nós somos inclinados ao pecado. Quem de nós não é? Quem de nós não sofre tentações? Então, esse é o resultado. O homem, quando peca, ele cria uma desordem. E os padres vão dizer que o homem então passa a ser um ser alienado. O que é um ser alienado? Um ser alienado é alguém que não está na terra, alguém que pensa algo que não é real. Esse é o homem do pecado. O pecado faz em nós que nós coloquemos os nossos olhos não em Deus, mas nas coisas sensíveis, aquilo que é sensível. E veja, Deus é tão perfeito que Ele criou as coisas sensíveis, os animais, a natureza, todo o mundo que Deus criou para Ele. Tudo isso que está criado por Deus é como uma ponte que o homem, ao contemplar estas coisas, deveria contemplar o céu. Quando o homem contempla a natureza, quando o homem contempla a pessoa humana, o próximo, no plano original de Deus, isso deveria levar o homem a contemplar a Ele. Mas é assim que acontece? Não. Quem de nós tem a capacidade de olhar para todas as pessoas próximas a você, pessoas que convivem com você? Quem de nós é capaz de olhar para essas pessoas e ter esse olhar de Deus? Olhar para ela e ver a Deus.
Quem de nós é capaz de olhar para a natureza e dizer: aí está Deus? E por que nós não podemos? Porque existe uma desordem. E por isso que os padres vão dizer que essa desordem é uma doença. O homem, pelo pecado, se torna alguém doente, alguém enfermo, alguém que precisa da cura. E ele então perde a sua dignidade. E vocês sabem que no relato da criação, no primeiro relato dos dias, no sexto dia, Deus cria duas coisas: os animais e depois cria o homem. Duas coisas criadas no mesmo dia. Mas os padres dizem que o que acontece é que com o pecado, o homem se rebaixa a ser um animal. Porque como são os animais? Os animais têm vontade? Não. Os animais são inteligentes? Não. Ainda que tem gente que diga que são, não são inteligentes. Ninguém vai ver o seu cachorro fazendo conta de matemática, porque eles não são inteligentes. Eles seguem os seus instintos. E o que acontece com o homem quando ele peca? Ele passa a viver pelos seus instintos. Então, se eu desejo, eu possuo. Se eu quero, eu possuo. Nós passamos a ser movidos pelos nossos instintos, por aquilo que nós queremos. E nós, seres humanos, temos a capacidade de lutar contra os nossos instintos, ou ir contra os nossos instintos, porque nós somos capazes, algo que os animais não são, de algumas vezes buscar a dor. Por exemplo, quando você está enfermo, doente, fisicamente, você vai no médico, ele te dá uma injeção. A injeção dói. Quem gosta de tomar injeção? Ninguém. Mas você toma a injeção por quê? Porque você sabe que aquilo é um bem. Então veja, aquilo que é mal se torna um bem, porque o homem é capaz de viver não de acordo com aquilo que ele sente, mas pela verdade, pela inteligência. O cachorro nunca será capaz de se alegrar ou de voluntariamente tomar uma injeção. Ele vai fazer tudo possível para não fazer, porque está nele fugir da dor e buscar o prazer. E não é assim que acontece conosco quando nós estamos no pecado? Nós não fugimos da dor e buscamos o prazer? Então esta é a condição do ser humano. O ser humano caído no pecado se torna um animal, se torna alguém que se deixa conduzir pelos seus instintos. Por isso que é tão perigoso o pecado, porque alguém que se deixa conduzir pelos seus instintos viverá como um animal. Não será capaz de lutar contra as tentações, contra os pecados, contra a sua inclinação. Mas nós, como falei no começo, não fomos criados para isso. Deus não criou o homem para o pecado. Por isso, o pecado não é a última palavra para nós. Nós não podemos nos contentar, dizer: não, o mundo hoje está tão pecaminoso, quem de nós consegue? E veja, não estou dizendo aqui, falando que eu sou impecável, né? Que eu não peco. Eu também peco, também tenho meus pecados. Mas o que nós não podemos é nos conformar. Quer dizer, ficar tranquilo, nos sentar tranquilo e dizer: bom, Deus é misericórdia, Deus é amor, então vou pecar aqui e está ótimo, né? Deus... Veja, o homem não foi criado para isso. O homem foi criado para estar com Ele. O homem foi criado para que, com a sua inteligência, com a sua vontade, ele conhecesse a Deus e amasse a Deus. Mas o pecado destrói isso para nós. E os padres dizem então que o homem pecador é como um louco, alguém que não sabe o que é a verdade, alguém que não sabe discernir aquilo que é a vontade de Deus para ele. E Adão, que foi criado por Deus em perfeição, em santidade, pecou porque era livre. E nós podemos dizer: bom, então se Deus sabia que o homem poderia pecar, por que deu a liberdade ao homem? Não era mais fácil obrigar o homem a servi-lo? Deus poderia fazer isso? Poderia. Todos os outros seres são obrigados por Deus a fazer aquilo que eles fazem. O homem é o único ser que é capaz de liberdade. Uma árvore não pode escolher: eu vou nascer ou não vou nascer.
Eu vou crescer ou não vou crescer? Eu vou dar fruto ou não vou dar fruto? O homem é o único ser criado por Deus capaz de escolha. Claro, também contando com os anjos, que também foram criados livres, né? Então, a nossa liberdade dada por Deus, que foi mal usada por Adão e por Eva, é exatamente aquilo que nos faz nos aproximar de Deus. Porque se nós fôssemos obrigados a amar a Deus, isso não seria amor. Quando você é obrigado a amar alguém, isso não é amor. O amor precisa ser livre. Para que seja amor, precisa ser livre. Precisa ser uma escolha nossa. Então, isso é aquilo que Deus deseja para nós. O que nós podemos fazer então? Hoje estamos somente falando sobre a nossa queda, sobre o pecado, mas nas próximas quintas nós falaremos sobre as doenças, sobre os pecados, sobre o que elas causam em nós, quais são as consequências das escolhas dos pecados sobre as nossas vidas, e nós falaremos sobre os pecados capitais, que são os principais, que são os pecados cabeças, aqueles que geram outros pecados. E claro que o tempo é curto, né? Necessitaria muito mais tempo para falar mais aprofundadamente sobre esses temas, mas o que eu desejo para nós é que nós saiamos daqui, pelo menos hoje, com essa certeza: Deus não criou o homem para o pecado, Deus não criou o homem para a morte, Deus criou o homem para conhecê-lo, para amá-lo, para servi-lo. E essa deve ser a nossa luta. E Deus nos ama tanto que, apesar do pecado de Adão e Eva, apesar da nossa condição enferma, Deus nos dá os remédios. Deus não nos abandonou ao pecado. Deus não virou as costas para o homem e disse: bom, agora você pecou, se vire, sofra as consequências do seu pecado. Deus nos deixou uma série de remédios para a nossa saúde, para a nossa salvação. E nós não podemos duvidar de que o homem é capaz de não pecar, porque se nós dizemos isso, nós dizemos que Deus errou na sua criação. Olhem para os santos. Foram homens e mulheres que foram capazes de alcançar aqui nessa terra o plano de Deus, de amá-lo, de servi-lo, de conhecê-lo plenamente. Então nós também podemos. Quem disse que nós não podemos ser santos? Quem disse que nós precisamos ser entregues ao pecado? A palavra de Deus nos diz que nós podemos vencer, mas nós precisamos conhecer os remédios. E os remédios são as virtudes, os remédios são os sacramentos, a Eucaristia, a oração. Mas nós falaremos deles com mais calma durante essas quintas-feiras e peçamos a Deus essa graça de que nós sonhemos com a santidade. O projeto de Deus para o homem é a santidade. Ele deseja que nós sejamos santos. Você deseja ser santo? Pois saiba que Deus deseja muito mais que você seja santo. Muito mais. E Ele quer te dar as graças necessárias para você conquistar isso. Mas, como nós veremos nas próximas quintas-feiras, é preciso exercício, é preciso esforço. Jesus disse no Evangelho: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Então nós precisamos estar dispostos a que Deus cure o nosso olhar, que Deus cure as nossas paixões desordenadas, que nós sejamos capazes de olhar para a natureza, para o próximo e contemplar neles a Deus, e até mesmo em nós. Nós não podemos nos desprezar. Nós somos a perfeição da criação de Deus. Nós somos o mais bonito da criação de Deus. Deus, quando nos criou, disse e viu Deus que era muito bom. Então você não é qualquer coisa. Você não é um a mais. Você é a perfeição da criação. Que Deus nos ajude neste caminho e nós conheçamos cada vez mais o nosso Deus que nos ama e deseja nos curar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.